Isso aqui foi inventado durante o início da Revolução Industrial. Esse aqui é um tear mecanizado. E ele era capaz de produzir muitos tecidos, o que acabou baixando o preço e democratizando o acesso às roupas. O que parece ótimo, mas aí uma galera sentou o pau nessas máquinas. Essa galera fazia parte de um movimento chamado ludismo. E basicamente a ideia central deles era que essas máquinas substituíram os trabalhadores e as tradições artesanais, e por isso deveriam ser destruídas. Mas é claro que esse movimento foi brutalmente suprimido e ele acabou sumindo, se tornando apenas uma história de como que seres humanos podem ser contra o progresso por medo de perder o emprego. E eu sei que isso parece meio ridículo agora quando a gente olha 200 anos depois, mas dá pra entender de onde veio esse medo. Estamos falando de pessoas que dedicaram suas vidas inteiras a aprender certas habilidades manuais, e eles dependiam disso aqui pra sobreviver. Mas aí, de repente, tudo muda. Simplesmente do nada aparecem máquinas que fazem o trabalho desses habilidosos artesãos. E tudo bem que talvez essas máquinas não sejam capazes de entregar um produto melhor do que artesãos fazendo com cuidado à mão. Talvez a qualidade do produto aqui seja maior, mas ainda assim, aqui a gente tem uma quantidade muito maior de produto e mais barato. E aí meio que no final do dia era isso que importava mais. No final do dia, esses artesãos se tornaram obsoletos. Suas habilidades não tinham mais tanta importância. Empregos de fazer tecidos manualmente em poucas décadas acabaram então sumindo, e foram as máquinas que os roubaram. E hoje quem ameaça os empregos não são máquinas de tear, mas são as máquinas dotadas de uma aparente inteligência, as inteligências artificiais. E sinceramente, a impressão é que dessa vez a ameaça será muito maior. As máquinas de tear e outras inventadas durante a Revolução Industrial só foram capazes de tirar o sono de profissionais braçais. Mas agora, por outro lado, essas máquinas aparentemente inteligentes, elas podem expor a substituição por IAs de pessoas que têm um trabalho muito menos braçal. Eu estou falando de trabalhos cognitivos. E bom, não me entenda mal, eu poderia ficar aqui citando uma longa lista de empregos que estão mais expostos a IAs. E aí você poderia simplesmente checar se o seu emprego está lá nessa lista. Mas eu posso fazer algo melhor. Agora eu vou te mostrar uma maneira de você saber se qualquer profissão tem um potencial grande ou pequeno de sumir por causa da exposição às IAs. E veja bem que eu não tô aqui falando de um cenário especulativo, muito futurista, em que um mundo vai ser completamente diferente. Não, na verdade, o cenário que vamos assumir agora é bem pé no chão. E está talvez até num curto para médio prazo. Coisa talvez de uns 5 anos no futuro. Esse será um mundo muito familiar ao nosso atual, mas ainda assim um tanto diferente dele. E isso já começou a ser construído. Esse mundo, inclusive, eu diria que já está bem na sua frente. E eu não vou fazer nenhuma grande revelação. Eu só vou agora te dar uma espécie de óculos para você conseguir enxergar as coisas de uma forma mais clara. Vamos lá? Certo, então pra gente analisar um emprego, para saber se ele vai ser substituído por IAs, a gente precisa quebrar ele em uma série de tarefinhas que são realizadas na prática. Não adianta a gente ficar idealizando o que talvez precise saber para exercer uma certa profissão. A gente tem que focar nas pequenas ações do dia a dia. E para deixar isso mais concreto, vamos ver as tarefas de 3 empregos: um juiz, um operador de telemarketing e um faxineiro. Vamos começar pelo juiz. Bom, o juiz é uma profissão cognitiva, mas o que ele faz exatamente no seu cotidiano? Bom, ele precisa analisar e escrever documentos, precisa buscar informações numa base de consulta, tipo uma jurisprudência ou coisa do tipo, e além disso, ele se comunica por voz e ou texto com réus, advogados ou colegas de trabalho, enfim. Tem comunicação também. De maneira grosseira, é mais ou menos isso que o juiz faz. Agora, e o operador de telemarketing? Bom, um operador de telemarketing, ele certamente tem um trabalho cognitivo também, assim como o juiz. Só que ao invés de ficar lendo textos jurídicos, ele lê instruções sobre o que ele deveria falar e que tom de voz usar
com clientes. E claro, ele também se comunica, seja por texto ou voz, com clientes ou potenciais clientes. No geral, é isso aqui. Agora, o faxineiro, esse rapaz aqui, geralmente no seu dia a dia não tem tarefas que envolvem leitura ou análise de documentos, escrever nada e também não muita comunicação. Ao invés disso, o principal são tarefas mecânicas não repetitivas. Mas o que eu quero dizer com isso? Uma tarefa mecânica pode ser repetitiva, em que você faz o mesmo movimento idêntico o tempo todo. Tipo, trançar fios de algodão para se criar um tecido manualmente. Isso é bem repetitivo. Agora, no caso de um faxineiro, ele faz coisas mecânicas, mas muito variadas. Uma hora ele passa um esfregão no chão, outra usa um aspirador de pó, ou tem um momento que é, sei lá, preciso limpar uma privada. Ou quem sabe é preciso usar diferentes produtos de limpeza, cada qual num contexto específico. Então, veja bem, em resumo geral, temos 3 empregos: um juiz, um operador de telemarketing, um faxineiro. E o juiz e o telemarketing são profissões que exigem tarefas cognitivas. Agora, já o faxineiro possui tarefas mecânicas não repetitivas. E com essa visualização apenas, a gente já pode separar esses 2 para cá e esse outro para cá. Desse lado de cá, nós temos profissões como faxineiros, pedreiros, encanadores e todos os outros empregos que envolvem fazer pequenas, diversas tarefas mecânicas diferentes. E essa galera aqui tem uma baixa exposição a IAs. As IAs simplesmente não são muito boas em fazer tarefas mecânicas não repetitivas. E se elas não são boas nisso, significa que os empregos que fazem isso têm uma baixa exposição a IAs. Exposição a IAs significa então se as tarefas daquele emprego podem ser feitas por IAs. E se há uma baixa exposição aqui, significa então que IAs não conseguirão substituir as pessoas que fazem essas tarefas. Esses são empregos que estão menos ameaçados de serem substituídos. Agora, já outros empregos como o de juiz ou um operador de telemarketing, eles fazem tarefas que são cognitivas e são bem mais fáceis para uma IA fazer. Inclusive, a invasão das IAs nessas profissões já é uma realidade. Agora, porque vamos lembrar aqui, como é que eram as coisas antigamente? Antigamente, quando a gente comprava um produto ou um serviço e vinha com um pequeno problema, tipo um furo num sapato, nesse caso a gente poderia então acabar fazendo um contato com a empresa que te vendeu isso para poder resolver esse problema. Mas aí, nesse contato, o que acontecia? A gente entrava num serviço de atendimento ao cliente, um SAC, que através de texto ou voz, lá do outro lado, esperava, obviamente, ter um ser humano para lhe atender. Porém, de alguns anos para cá, essa experiência aqui mudou. Hoje, num SAC, por texto ou voz, a gente entra em contato, muito provavelmente, não com um ser humano, mas uma IA. E tudo bem que essas IAs de atendimento ao cliente podem geralmente não ser tão capazes quanto um ser humano, mas muitas vezes elas já são o suficiente para resolver um monte de problemas de nós clientes. Agora, nem sempre isso é o caso, né? Tem vezes que essas IAs não conseguem resolver o problema. Então, nesses casos, você pode primeiramente entrar em contato no SAC e ser atendido por uma IA. E aí, se ela não resolver o seu problema, você é atendido por um ser humano. Esse ser humano, em tese, é capaz de ouvir e responder melhor ao nosso problema e assim resolvê-lo. Interessante, mas o que isso significa? Significa que antigamente, para cada cliente, para cada contato de uma pessoa insatisfeita, empresas precisavam contar com um operador humano de telemarketing, fazendo um atendimento em um dado momento. Então a proporção era um cliente para um operador. Agora, hoje não se precisa disso. Uma empresa pode receber, quem sabe, 2 contatos em um dado momento, e aí ambos entram primeiro em contato com uma IA. E quem sabe essa IA aqui seja capaz de resolver metade dos problemas, e aí somente a outra metade é então atendida por um operador humano. Isso quer dizer então que haviam 2 contatos em um dado momento, e do outro lado da linha apenas um humano foi preciso para lidar com essa demanda. Isso significa que essa proporção já mudou? O que antes era 1 para 1, agora é de 2 para 1. E assim, o que impede de IAs ficarem ainda melhores nessa tarefa?
E de repente podemos chegar num dia em que para cada 100 contatos de clientes insatisfeitos, uma IA pode resolver não apenas metade aqui, mas quem sabe 99%. E se isso acontecer um dia, olha que doideira. Com 100 contatos, antigamente, sem IAs, era necessário 100 operadores de telemarketing em um dado momento para atender cada um deles. Sendo que, com IAs, esse número de 100 aqui vai ser reduzido para apenas um único caso. Vai ser necessário levar até um único humano operador de telemarketing. Assim, 99% das vagas desse emprego seriam perdidas para IAs. É claro que o número exato de quantas vagas vão ser perdidas é meio difícil de prever. Afinal, pode ser que, sei lá, surjam leis pelo direito de ser atendido por um humano, e isso ia acabar obrigando empresas a sempre deixar uma opção de falar diretamente com a pessoa de carne e osso, que nesse caso significaria que a redução de vagas desse tipo de emprego de operador de telemarketing seria menor do que o previsto, mas ainda assim seria uma redução. Essa tendência ainda seria evidente. Afinal, a gente ainda estaria falando de um emprego que é composto por tarefas cognitivas. E IAs são ótimas nisso. Agora, e os juízes? Será que eles também seriam substituídos? Bom, eles também têm tarefas cognitivas, mas aqui a situação é bem diferente. Realmente é bem diferente. Tanto é que a gente não vê juízes sendo substituídos por IAs, como no caso de operadores. Agora, por que isso acontece? Bom, realmente, um juiz tem tarefas cognitivas, né? A gente, como viu, ele precisa ler textos, ele precisa se comunicar, e IAs são boas nisso. E por mais que juízes consigam lidar com vários casos no único dia, quando a gente fala de um dado momento específico, sei lá, às 10h37 da manhã na segunda-feira, ele só vai estar olhando unicamente para um caso. Então temos uma proporção parecida com o que vimos anteriormente. Temos um caso para um profissional, um juiz, em um dado momento. Peraí, então isso significa que, teoricamente, temos 100 casos, sendo todos analisados, cada um individualmente, por esses coleguinhas aqui, sem juízes. Mas com IAs no jogo, reduzindo, sei lá, quem sabe potencialmente desses 100 casos, 99% deles, restando apenas um que não fosse resolvido por IAs, isso iria então reduzir a quantidade de juízes necessários. Uma redução de 99% das vagas. A gente está falando do mesmo esquema de redução de vagas do caso de operadores de telemarketing. Mas acontece que, para juízes, isso não acontece. Isso não acontece por causa de um simples e importante fator que, digamos, é o pulo do gato para entender quais empregos vão ser roubados e quais não vão ser roubados por IAs. Eu estou falando da complementaridade. Bom, a complementaridade é um conceito, digamos, um tanto diferente da exposição que nós vimos até aqui. A exposição trata simplesmente de quais tarefas cada emprego faz. E se essas tarefas IAs conseguem fazer razoavelmente, então essa galera aqui vai estar com a alta exposição a IAs. Agora, já nesse caso aqui, essas tarefas IAs não são muito boas em fazer. Então aqui temos uma baixa exposição. Agora, o emprego de alta exposição a IAs não significa necessariamente que ele vai ser substituído. Significa apenas que ele vai mudar. E desses empregos de alta exposição, essa mudança causada pela exposição pode ser em alguns casos de substituição, mas em outros casos pode seguir um caminho completamente diferente. Pode ser de complementação. Certo, então para entender isso, olhe para esses três de novo. Aqui nós temos uma baixa exposição para os faxineiros, uma alta exposição para os operadores de telemarketing e também uma alta exposição para os juízes. Porém, dentro aqui desse grupo, essa classificação tem a ver somente com se as IAs conseguem fazer as tarefas. Porém, no caso desses dois aqui, podemos diferenciá-los entre uma profissão que tem alta exposição e baixa complementaridade
e uma profissão que tem alta exposição e alta complementaridade. Agora, o que significa exatamente complementaridade na prática? Bom, se a gente olhar apenas para as tarefas de cada uma dessas profissões aqui, a gente pode ver que tanto no juiz quanto no operador de telemarketing, elas são tarefas cognitivas, mas ainda assim elas são bem diferentes em 6 características fundamentais em relação à complementaridade, aliás. E para deixar bem claras essas diferenças, vamos começar analisando a primeira dessas 6, a comunicação cara a cara. No caso de um operador de telemarketing, a comunicação pode ser talvez o centro do emprego, mas ela sempre acontece em vias digitais, em que elas podem ser talvez emuladas por um IA. Existe um certo distanciamento. Agora, já juízes têm interações que precisam ser presenciais, onde a oratória, a interpretação da linguagem corporal e nuances emocionais são essenciais. E tudo bem que eu sei que às vezes os juízes podem fazer uma audiência remota via computador, mas em algum momento é necessário falar pessoalmente com alguém. Bom, e a segunda característica é a responsabilidade. No caso de um operador de telemarketing, os resultados das ações deles não precisam tanto ter um ser humano para ser responsabilizado. Não há nenhum problema ético grave nisso, na ausência de um responsável para te ajudar a resolver um problema como um cliente de uma empresa. Agora, no caso de um juiz, seria um problema ético terrível não ter um ser humano para se responsabilizar por uma decisão sobre os direitos das pessoas. Tipo assim, imagina, fulano foi condenado a 30 anos de prisão. Quem decidiu isso? Não foi uma pessoa, não, foi um robô. Eticamente meio complicado isso daí, né? Beleza, e a terceira característica que nós temos são as condições físicas. No telemarketing não há necessidade nenhuma de presença física de um ser humano em lugar nenhum. Agora, já no caso de juízes, eles precisam estar fisicamente em eventos formais, seja num tribunal, num ato solene ou qualquer outro rito do judiciário. Atualmente, as sociedades e as normas delas exigem isso. A presença física de um juiz em alguns lugares. E, de novo, tudo bem que às vezes acontece de uma participação remota num evento, mas ainda assim é preciso ter um ser humano para representar uma instituição do governo, mesmo que remotamente. Tem uma diferença aí. E a quarta característica que podemos ver é a criticalidade. A criticalidade do operador de telemarketing é baixa, digamos, porque no pior dos casos, um erro dessa galera aqui pode causar um cliente extremamente insatisfeito. Ou sei lá, uma venda não realizada ou coisa do tipo. Agora, já um erro de um juiz pode, por exemplo, condenar um inocente, lascar a vida de uma pessoa, deixando ela presa por décadas na cadeia. E isso é um erro bem mais crítico. E a quinta característica que podemos ver é a variação da rotina. A variação de rotina no telemarketing, ela é bem baixa, porque meio que as tarefas são muito padronizadas, elas são repetitivas. É preciso apenas seguir um padrão de treinamento para dar praticamente sempre as mesmas respostas para o cliente lá do outro lado da tela. Então, cada dia nesse emprego acaba sendo muito parecido com o outro. Agora, já no caso de juízes, a rotina varia bastante, porque apesar deles ficarem sempre analisando leis e coisas do tipo, cada caso possui um contexto social, histórico e moral único, que exige pensamento específico. E por fim, a sexta e última característica é o nível das habilidades. No caso de um operador, ele vai precisar de treinamento, mas o nível de estudo que é preciso para as habilidades necessárias para fazer as suas tarefas é relativamente baixo. Pô, agora já um juiz? Aí a gente já tá falando de um nível de educação altíssimo. Tá, então o que tudo isso quer dizer? Que se a gente juntar essas 6 características desses 2 empregos expostos à IA, ainda assim fica claro que o destino de cada um deles é bem diferente. No caso de operadores de telemarketing, não há nenhuma grande necessidade para ter um ser humano fazendo aquilo ali. Se não tem a necessidade de um ser humano e IAs são boas em fazer essas tarefas, nós estamos falando então de uma profissão de alta exposição e baixa complementaridade. As IAs então não complementam nesse caso, elas substituem. Logo, a tendência, como vimos, realmente é substituição, é menos vagas ofertadas, mais demissões e mais IAs.
Porém, no caso de um juiz, apesar dele ter uma alta exposição, ele também tem uma alta complementaridade. Isso então significa que as IAs então não podem substituí-los. As IAs não podem substituir os juízes porque elas não são muito boas ou são, pior ainda, eticamente controversas nesse caso. Por isso é preciso um ser humano. Mas calma aí, os juízes fazem tarefas que IAs podem ajudar bastante. Então o futuro da profissão juiz significa que vai ter sim muita IA, ele está exposto a IA, sendo que ao invés de substituição, a gente vai falar de uma IA que vai andar lado a lado com essa profissão. Juízes já estão usando e vão usar cada vez mais ferramentas baseadas em IA para ler, analisar e buscar documentos de uma maneira mais eficiente e rápida. Nessas horas a IA vai ser complementar. Agora, já na hora da comunicação, de se responsabilizar e de estar fisicamente presente, tomar decisões críticas, pensar caso a caso e usar habilidades específicas, aí nesse caso ele, o ser humano juiz, é que vai precisar entrar no jogo. A IA não vai poder fazer isso. Então olha só que coisa interessante. Quer dizer que juízes humanos não só serão necessários, mas eles também serão muito mais produtivos ao lado de IAs. E por causa dessa relação aqui, a gente pode ver no futuro um aumento da remuneração de juízes e outros profissionais de alta exposição e alta complementaridade a IAs. Afinal, eles vão estar sendo muito mais produtivos, não é mesmo? Sim, é mesmo. E isso significa que nós podemos resumir tudo que vimos até agora nesse gráfico. Nesse gráfico temos aqui no eixo X a exposição. A exposição então aqui aumenta da esquerda para a direita. E aqui no eixo Y temos a complementaridade. A complementaridade cresce de baixo para cima. E cada pontinho azul desses aqui é um tipo de emprego diferente. Então essa parte toda para cá são profissões com uma exposição relativamente baixa e não vai ter tantas mudanças. E os faxineiros estariam por aqui. Porém, essa parte inteira daqui para cá são profissões de alta exposição. É aqui que a gente vai ver mais mudanças acontecendo. Agora, como que vai mudar? Bom, aqui nesse canto de cima tem as profissões com maior complementaridade e maior exposição. É aqui onde se vai conseguir um ganho de produtividade maior e possivelmente vão ganhar mais. E os empregos não vão ser perdidos. E os juízes estão bem aqui. Agora, já aqui no canto de baixo, temos os empregos de menor complementaridade e maior exposição. É aqui que está o maior risco para empregos serem perdidos por IAs. É aqui onde estaria o pessoal do telemarketing. Esse é o mundo que nós estamos caminhando em direção. E ele parece mais desigual. Profissões que já são bem pagas podem passar a ganhar ainda mais. Pessoas em empregos mal pagos podem simplesmente ficar estagnados sem nenhum tipo de ganho. E ainda tem as pessoas que estão em trabalhos que vão desaparecer. Elas vão ficar simplesmente desempregadas. E cabe a nós, do presente, nos questionar se isso é realmente o que nós queremos e o que nós podemos fazer para evitar isso. Mas ao mesmo tempo, sem cair no erro do ludismo. E os ludistas fizeram coisas brutais com algumas máquinas. Agora, para saber qual que era a era mais brutal da edição genética, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. Me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos e tchau!